hoje eu estou realizando um sonho meu de infância, que sempre foi entrevistar a pessoa que está do meu lado. E eu nunca perguntei se eu podia. É muito louco, né, pai? Hoje é de filha para pai a entrevista. Yay! Eu tô muito feliz, tô muito animada. E como eu já assisti e li todas as suas entrevistas, eu não vou fazer nenhuma pergunta repetida. Você não vai ficar entediado. Que perigo. É um perigo. Eu quero começar com o jornalismo atual. Se o Davi, se seu neto, que agora tá com 4 anos, chegasse pra você e falasse: Vovô, quero ser jornalista, o que você iria falar pra ele? Eu diria, ok, se você se realiza com isso, se essa é uma profissão que te diverte, né, que vá te divertir, porque eu acho esse, Mesmo com o jornalismo do jeito que tá agora? mas é a vontade dele que ia superar qualquer. Mas aí eu ia contar para ele, olha, meu netinho, jornalista é escravo dos fatos. Você não pode alterar os fatos. Você não pode embrulhar fato com papel dourado ou papel roxo escuro, como você gosta. Né? Não pode. Isso seria uma traição às pessoas que estão confiando em você. Então você tem que pensar muito nisso, na veracidade, na ética de servir bem as pessoas. A gente é escravo dos fatos, mas também é o prestador de serviços das pessoas que querem saber mais sobre as notícias, querem saber exatamente o que aconteceu. Aí eu vou separar, vou dizer para ele, olha, tem o repórter e o editorialista ou comentarista que ou interpreta, o editorialista dá a opinião do órgão, né, em que trabalha, seja televisão, rádio, jornal, revista, e esclarecê-lo, tentar passar para ele a minha experiência. Né, mas jamais ia impedir, jamais dizer, olha, não entra nessa, jornalista é uma fria. Eu vejo muito amigos médicos dizem assim, não, meu filho fazer medicina, Deus me livre, passar pelo que eu já passei, não. Eu estou satisfeito com o que eu fiz de jornalismo, me deu prazer, eu me diverti sempre, eu sempre me senti em férias trabalhando. Né? Então, se é essa a vocação, se for essa a vocação do Davi, que assim seja. Né? Mas ele que seja aquilo que lhe dê prazer e, sobretudo, realização pessoal, para não ficar uma pessoa desorientada, não identificada com o trabalho que está fazendo. Agora, ao longo desses seus 84 anos, você trabalhou em vários lugares. Rádio, não só em rádio, né? Banco, YouTube, TV, tudo. Qual foi o trabalho que você mais se identificou? Até em plataformas Bom, eu diferentes. posso dizer de cara o trabalho com o qual eu menos me identifiquei, que foi banco. Tanto que eu não fiquei, embora tenha tirado o primeiro lugar em 2 concursos no Banco do Brasil. Mas era rotina. E jornalismo é o oposto da rotina. É criação todos os dias. Não que seja criação de invenção. É que todo dia é um fato novo. É outro fato, outro ângulo do mesmo fato para a gente falar a respeito, ou escrever a respeito. Talvez pela afinidade com meu pai, seria o rádio. Sério? Eu jurava que você ia falar YouTube. Né? Seria o rádio. Estou começando, porque desde criancinha, desde 7 anos de idade, eu estava no microfone, fazendo papel infantil em novela. Meu pai me chamava para fazer papel infantil em novela, eu estava lá, a minha carinha com uma estrela em rodas, as estrelas mirins do rádio, teatro, tal. Né? Mas depois eu descobri o YouTube, graças à minha filha aqui presente. No dia em que eu saí da Globo, a primeira pessoa para quem eu liguei foi para a Júlia, e ela me disse, pai, eu vou te inscrever agora no YouTube. E hoje eu estou com quase 3 milhões de seguidores no YouTube, sou o dono do meu nariz, isso é importante. As pessoas vão te perguntar, você era obrigado a dizer coisas na Globo? Não, nunca fui. Nunca me pediram para dizer nada, nunca me disseram, não fale nisso, fale naquilo, nunca me disseram nada. Mas
eu tinha que sentir, eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando no Estadão e a linha editorial do Estadão for uma, eu tenho que seguir. Quando eu trabalhei por 10 anos na grande escola que foi o Jornal do Brasil, eu sabia que a Condessa dizia, só temos uma coisa, somos um jornal católico. Então, claro, eu não ia... Eu também sou católico, mas se fosse o caso eu não iria falar mal da religião católica, eu estava trabalhando num jornal católico. Se eu fosse trabalhar num jornal, sei lá, o jornal do seu Elon Musk, eu não ia poder falar mal da Starlink, por exemplo. Né? O Silvio Santos dizia, olha, você quer dizer o que quer? Então compre uma televisão e diga o que quiser. Aqui você vai dizer o que eu quero. Né? Então eu me livrei disso. Agora eu digo o que eu quero no meu canal de YouTube, ou no nosso canal de YouTube. E é muito bom, porque eu sou o responsável pelo que digo, não tenho patrocinador a não ser as pessoas que me seguem, né? Ou seja, nem isso. Se eu estiver num programa, na televisão ou no rádio, que tenha patrocinada pelo Bombril, eu não posso falar mal do Bombril, porque é patrocinador. Tanto que os meus contratos com mais de 200 emissoras de rádio, eu ponho assim, não aceito, cada emissora tem lá o patrocinador, que eu não tenho nada a ver com isso, nem sei quem é. Mas eu só digo, não quero patrocinador de bebida alcoólica nem cigarro no meu programa, para que eu possa falar, dizer quais são os efeitos da bebida alcoólica e do cigarro. Acho que os lugares que você ficou mais tempo até hoje, Globo e Manchete, né? Globo, 32 anos. E Manchete, 7 anos. Então o YouTube já passou da Manchete. Já passou da Manchete. Só que Manchete foi meu início na televisão, meu aprendizado na televisão. Foi que te catapultou. Aliás, eu comecei fazendo televisão sem saber nada de televisão. No primeiro dia, na primeira entrevista, eu trouxe 2 câmeras para entrevistar o ministro da Justiça, Ibrahim Abiaca. Botei uma de cada lado para fazer plano e contraplano. Eu não sabia que se fazia isso com uma câmera só. Aí eu me valia da Célia Ladeira, que era jornalista, minha ex-colega de Jornal do Brasil e professora da UNB. Eu disse, Célia, me dá as dicas aí que eu não sei nada, porque a Bloch prometeu que eu ia fazer estágio na CBS, em Nova York. Sério? Só que nunca houve esse estágio. Tudo que eles me deram em troca foi o livro Manual de Reportagem da CBS. Pai, eu não sabia. E o meu sonho, quando eu fui morar em Nova York, era trabalhar na CBS. Então, olha que fera. Pois é. Eu ia ficar lá, sei lá, 2 meses, 1 mês, para aprender. Né? E uma coisa que eu aprendi no manual de reportagem da CBS era, por exemplo, se você perceber que as luzes de sua câmera estiverem alterando os fatos, retire-se. Até isso, porque todo mundo sabe, todo mundo em televisão sabe que quando há uma rebelião em presídio e as mães dos presos estão lá fora, elas só choram e gritam quando chega a televisão. Elas estavam conversando, tomando água, tomando café, aí chega a televisão, meu filho! Assim como, antigamente, quando não tinha TV Senado, TV Câmara, quando os deputados percebiam que tinha alguém filmando lá de cima com a televisão, aí iam dar a parte, gritavam, faziam grandes discursos. Né? Então, se você perceber que a sua câmera está alterando os fatos, retire-se. Ou seja, a presença da televisão tem que ser neutra. É como se tivesse só espiando. Só o olho. Só o olho. Assim como o repórter não pode se meter. Já teve o caso de um repórter da Globo se oferecer como refém. Ele estava cobrindo um sequestro, ele se ofereceu como refém. Né? E levou um pito e veio uma instrução dizendo que nenhum repórter pode ir além do cabo do microfone. Né? Que louco. Foi... Pai, e se você pudesse... aliás, né? Você pode falar uma qualidade e um defeito, tanto do Adolfo Bloch quanto do Roberto Marinho. Qual seria isso? Eu não gostaria de ser julgador, mas como convivi com os dois, eu convivi muito mais com Adolfo Bloch. Ele era o dono,
o patrão, mas era um amigo. No dia em que eu fui discutir com ele sobre salário, porque o Silvio Santos tinha me feito uma oferta lá em São Paulo. Eu liguei para ele: Adolfo, eu tô aqui com o Silvio Santos, eu vou aí conversar com você, porque eu quero que você seja o primeiro a saber. Aí eu cheguei no Rio, ele estava me esperando com o carro dele, um Mercedes 500, já para sair comigo, ele, meu motorista. Aí ele disse: mas Alexandre, você... O que é outro? O Adolfo, o Silvio está me oferecendo 3 vezes mais. Mas Alexandre, a gente é amigo. Assim, desse jeito. Eu disse: Adolfo, vamos ser profissionais. Como a gente vai ser profissional se a gente é amigo? Aí tirou do bolso um monte de nota amassada, botou na minha mão e disse: está aqui, eu te dou tudo que eu tenho. Então é uma coisa inédita, né? Fim de semana ele me convidava para sair com o iate dele, né? Ou ir para a casa dele em Teresópolis, passar o fim de semana com o dono da empresa. Eu nunca tive essa convivência com o Roberto Marinho, que me chamava de Garcia. Um dia ele me disse: Garcia, os políticos se queixam muito de você. Eu disse: não sei, doutor Roberto, o senhor é que deveria saber, porque se queixassem, iriam se queixar para o senhor. Um dia o Collor me ligou furioso: você sabe que eu vou ganhar a eleição, mas disse que vai ser empate, né? Eu comentei o Ibope, o último Ibope, numa eleição entre Collor e Lula, que eu tinha mediado o debate. E falei com o Montenegro, dono do Ibope, eu disse: Montenegro, como é que eu interpreto isso? Ele disse: não, a diferença de um ponto percentual é empate técnico, só que não vai ser, porque essa é a média da pesquisa. A pesquisa anterior, o Lula estava na frente, e a última pesquisa, o Collor está na frente. Então, o que vai influenciar amanhã é a última, não a outra. Mas a gente tem que mostrar a média. Aí eu fiz isso. Collor me ligou: você sabia muito bem que eu vou ganhar a eleição, e disse que houve um empate técnico. Eu disse: desculpa, não adianta o senhor ligar para mim, governador. Liga para o doutor Roberto. A outra, o Roberto Requião um dia me abordou: você me tratou mal no Bom Dia Brasil, eu já me queixei para o doutor Roberto. Eu disse: não fiquei sabendo. Então ele absorvia isso. As pessoas, sei lá quantos se queixavam para ele, eu nunca fiquei sabendo. Então ele assumia: pô, meu jornalista, né? Ele, vez por outra, nos convidava para a casa dele, para almoço ou jantar lá na Globo. Era um grupo restrito, era o Joelmir, o Paulo Henrique, a Lilian e eu. Eu acho que ele considerava assim as estrelas da Globo, né? Estamos todos numa mesma foto dos 20 anos, acho, do Jornal Nacional. Então tinha uma grande consideração pela gente. Nunca teve nenhum problema financeiro, né? Sempre foram muito desprendidos financeiramente. Quando sua mãe ficou no Einstein, eu fui totalmente liberado para acompanhar. Mas assim, automaticamente, ninguém precisou assinar coisas ou dar atestado médico, nada disso, né? Era uma confiança. Então, o lado Globo foi correto e o lado Manchete foi meio familiar, de amigos, né? O Adolfo ficou hospedado na minha casa, na nossa casa em Brasília, né? O Jaquito também, o filho do Jaquito, inclusive, levou um susto quando viu Galinha pela primeira vez. Essa história é muito boa, conta. O filho do Jaquito devia ter uns 5 ou 6 anos e foi para o quintal. Ele certamente só tinha visto frango no balcão frigorífico do supermercado no Rio de Janeiro, né? Não sabia como era um frango, que tivesse bico, né? Porque lá no balcão frigorífico já veio sem bico. Aí foi olhar e eu acho que um galo avançou nele, claro que tinha a tela, né? A tela de arame. Avançou, ele levou um susto e entrou em casa chorando. Tem um bicho que me atacou, né? Ele não sabia que era galinha mesmo? Não sabia. Aí nem o vice-presidente da Manchete, que era o Jaquito. Aí ele foi lá, viu,
não sei se estava vendo pela primeira vez um galinheiro, mas ele me perguntou, aqueles paus ali horizontais parecem uma escada, o que é aquilo? Eu disse, aquilo é puleiro, Jaquito. Mas serve para quê? Né? Poleiro vem de pollo, né? É frango, poleiro. Eu disse, a galinha dorme. Mas como é que a galinha deita em cima desse pau? Eu não sabia que galinha dorme em pé. Eu acho que talvez muita gente que esteja nos vendo também não saiba. Né? Mas então, foi diferente. Foi uma coisa familiar, a Bloch. O Adolfo me chamava para escolher as fotos da revista Ele e Ela. E eu via que ele, quando aparecia uma foto de mulher com celulite, ele ia lá, pegava o croma, como diziam, pegava o croma e rasgava com os dentes. Eu estou rasgando porque quando eu morrer eles vão usar. Nunca mais vão usar. Mulher com celulite não entra na minha revista masculina. Né? Sério? Era para preservar a venda da revista. Caramba! Era só tudo lisinho. Né? E aí eu e ele, estávamos juntos nisso. Eu vivi um episódio maravilhoso em que eu cheguei com ele no saguão e tinha um funcionário da Manchete carregando pacotes e mais pacotes. Estava sem camisa, o cara todo suado. Ele viu aquilo, demitiu na hora. Aqui, sem camisa, não admito, está demitido. Demitiu na hora. Depois, no fim do dia, eu estava no corredor com ele, a gente estava indo embora e passou um sujeito. Ele pegou o sujeito pelo braço e disse, você tem sorte. Hoje de manhã eu demiti um igualzinho a você, só que estava sem camisa. E agora você está com camisa. Era o mesmo? Era o mesmo. Nesse meio tempo, o mesmo foi o Jaquito, que era o vice. Seu Jaquito, eu tenho 3 filhos, ele está me dando... Veste a camisa e fica quieto. Era assim a Manchete. Né? Muito bom. Então, muito humana também, muito humana. Não quer dizer que a Globo não fosse. A Globo era profissional e o outro não chegava à rigidez do profissionalismo absoluto na relação entre os patrões e os empregados. Agora, ao longo desses anos, eu imagino que você tenha... Aliás, eu sei que você conheceu muita gente pública, né? Que a gente considera celebridades. Qual foi a que mais te deixou, assim, impressionado? Ou algum te deixou deslumbrado, assim? Caramba, conheci fulano? Quem? Jânio Quadros. Sério? Incrível. Ele era, né? Já morreu. Ele me conquistou com 18 anos. Eu estava na infantaria, tinha que usar farda o tempo todo e tinha a vassourinha do Jânio, da propaganda eleitoral. Era uma vassourinha metálica. Eu escondia embaixo da gola da farda, porque se eu pusesse na frente, eu iria para a cadeia. Eu estaria conspurcando a farda do Exército. Eu botava escondido aqui. Tinha um sargento que era do Lott, General Lott, que era o adversário, e eu provocava o sargento, levantava agora. Aqui, sargento, escondia de novo. Bota do lado de fora que eu mando te prender. Né? E aí eu fui entrevistar o Jânio pela Manchete, anos depois. E quando eu era menino, eu ia assistir os comícios do Jânio, eu ficava empolgadíssimo com as frases dele, a exuberância dele, a erudição dele. Tanto que eu comprei a coleção gramática da língua portuguesa dele, 6 volumes, que eu tenho até hoje. Ele era um enciclopédico. E aí a Manchete me avisou, Salomão Schwartzman me avisou de São Paulo, olha, o Jânio quer dar uma entrevista para a gente, vai você, ou quer dar uma entrevista para você, vai você, ele está nos esperando na casa dele em Guarujá no sábado. Aí me mandaram as coordenadas. Mandei a passagem, fui para São Paulo, lá peguei o carro da Manchete, desci
para Guarujá e cheguei na casa dele 11h30 da manhã, por aí. Um sol, eu acho que era janeiro, calor. Aí eu apertei a campainha do portão, veio de lá um empregado, um mordomo. Eu vim aqui para fazer entrevista com o presidente. Ele já tinha sido, ele tinha sido prefeito antes de ser presidente, ou tinha sido governador antes de ser presidente, depois foi prefeito. Foi prefeito depois de ter sido presidente. E aí o mordomo voltou e disse, não, o presidente não marcou entrevista nenhuma, não vai receber o senhor. Eu disse, mas meu Deus, diga para ele que foi Salomão Schwartz, uma manchete, tal hora, tal dia. Foi lá dentro e voltou. Não, ele disse que não sabe de nada. E não vai recebê-lo. Eu disse, ai meu Deus. Eu disse, então diga para ele, já que eu estou aqui, eu tenho uma coleção da gramática da língua portuguesa, eu quero discutir algumas coisas da língua portuguesa com ele. Porque eu lecionei português também. Aí ele me recebeu. Não acredito. Entre, meu amigo, quais são os problemas da minha coleção? Aí começamos a falar de língua portuguesa. E lá pelas tantas eu disse, presidente, mas eu vim aqui para entrevistar o senhor como ex-presidente da República. De jeito nenhum. Eu disse, olha, se for necessário eu imploro. Eu fico de joelhos até, imploro essa entrevista. Bem, já que o senhor implora, eu concedo. Aí eu percebi que ele tinha invertido as coisas. Eu fiquei mais admirado da inteligência dele. Porque eu era o concedente, eu e a manchete. E ele que tinha pedido a entrevista. Que legal. E ele inverteu. Ele passou a ser o concedente e eu o pedinte. Implorando. Aí já me botou na condição de menor que ele. Tem alguém que você ainda sonha em entrevistar? Vai ser bem interessante se eu entrevistar o Milei, por exemplo. Ou a Giorgia Meloni. Seria muito divertido entrevistar o Trump. Seria mesmo. Seria bom bater um jogo de argumentação com o Lula, por exemplo. Durante o governo Bolsonaro, eu tentei entrevistar a Michele como primeira-dama, nunca consegui. Porque eu queria ouvir o coração da primeira-dama para ela contar tudo que sentiu quando ele recebeu uma facada. Para ela contar tudo que sentia durante o período todo, quais os maiores e menores momentos do governo Bolsonaro. Acho que a primeira-dama fica na retaguarda sentindo coisas que o marido racionaliza ou sublima, mas ela fica botando para dentro. Acho que a primeira-dama teria muita coisa a contar. Né? Mas, enfim, entrevista sempre é um momento de... Agora, por exemplo, eu estou curioso para saber, vou falar com a Leda Nagli, para saber o que foi essa entrevista com a Cássia Kiss, que está sendo processada, pedindo 1 milhão para ela, sobre algo que eu acho que não tem nenhuma lei feita pelo Congresso Nacional a respeito desse crime. Eu ainda vou verificar. E por falar... É o Davi? É. E por falar em facada, você já teve alguma ameaça em cima da tua vida? Porque eu lembro, na minha infância, que algumas vezes teve gente que falou que estava amarrado com bomba, e aí ia invadir a redação. Teve. Engraçado que eu esqueço essas coisas para não me atrapalhar a vida. E que eu lembro disso. É instintivo. Não é que eu determine, eu vou esquecer ameaças. Mas parece que eu esqueço, ficam desimportantes. Mas eu lembro de um sujeito que foi lá, que disse que tinha uma bomba dentro do saquinho, porque ele me mandou um livrão assim de denúncias gravíssimas que os marcianos, mais o Ronald Reagan e mais os cubanos iam atacar o Brasil, porque o Serviço de Informações brasileiro
ele era uma espécie de Rambo, né? Era um maluco. E que eu tinha que encaminhar aquilo para o Congresso Nacional ou para o Supremo. E, claro, eu não encaminhei. Não só não encaminhei, porque, sei lá, um dia foi para o lixo na Globo lá. E o sujeito, quando soube que foi para o lixo, ele disse que eu fui agente da KGB ou algo assim. E ficou furioso. E olha, e o sujeito era muito bom, porque ele, conversando comigo, se agrediu numa velocidade que eu não conseguiria impedir. Ele começou a se agredir, se socar no rosto, na minha frente, mas em altíssima velocidade. Isso na Globo? No portão da Globo. Se ele quisesse me agredir, ele teria me agredido tranquilamente, eu não teria nem conseguido esboçar um gesto. O sujeito era bom mesmo, tanto que aí a segurança da Globo chamou a PM. Ele, algemado, saltou do carro da PM andando, e segundo os PMs, ele rolou, caiu em pé e sumiu. Quer dizer, o cara Era o Rambo mesmo. Era o Rambo, era o próprio. Gente! Então, era um sujeito que, se quisesse fazer alguma coisa, ele faria. Era um desequilibrado altamente preparado. Agora, ameaça de morte, eu tive tentativa de morte. Eu cobri guerra no Líbano e um xiita com um fuzil Kalashnikov, o AK-47, atirou muito em mim. Eu não sei como ele errou. E ele atirou a menos de 50 metros de distância. Então foi intencional. Sim, não, eu pensei que fosse por acaso. Porque, não sei, eu ouvi o zumbido, quando eu ouvi o zumbido da primeira rajada passar assim pertinho da minha cabeça, eu fui para o chão, eu sou infante, e acho que foi engano. Aí na hora que eu comecei a me levantar, outra rajada passando perto. Eu disse, bom, é comigo, então eu vou ter que me proteger. Aí eu rastejei, caí dentro, me joguei dentro de uma floreira de concreto. Ali eu fiquei abrigado. Eu disse, puxa, agora eu tenho que fotografar esse cara. Mas claro que eu não conseguia fotografar, porque só em filme o sujeito atira da janela. O sujeito fica no fundo, no escuro, atira através da janela, mas não da janela para ser identificado. Continua atirando. Aí um tanque israelense que estava lá no fim da rua viu, veio e ficou entre mim e o atirador. E virou o tubo dele, que é o canhão, para a janela. Quando virou o tubo, o cara, claro, sumiu, antes de virar pó. Né? Não precisou atirar no cara. Aí o tanque veio de ré e eu fui acompanhando o tanque, me protegendo de outros atiradores. Aquilo ali era terra de ninguém. O coronel israelense que estava comigo, carioca, por sinal, disse, vai você, que eu estou fardado, vou atrair tiro. Só que eu estava de tênis, calça jean, uma camisa blue jean com platinas aqui e a teleobjetiva pendurada no pescoço, que de longe pode parecer a Uzi, que é uma submetralhadora israelense, de longe pode parecer. E o cara, de certo, pensou. Né? Eu fui preso pela... Mas uma máquina fotográfica também é uma arma. Porque você pode registrar coisas que... Foi o que eu fiz. Aí eu registrei. Eu tenho fotos da janela escura. Assim que ele parava de dar uma rajada, eu fotografava. Né? Era o momento que talvez ele estivesse trocando carregador. Né? E depois eu fui preso numa ocasião pela polícia israelense como se eu fosse desertor. Aí o coronel veio e disse, não, ele é jornalista, ele está comigo aqui. Aí ele disse para mim, é que você tem cara de judeu. Pensaram que eu era desertor do IDF. Né? Mas, enfim, nesse momento, alguém tentou me matar claramente. Sem contar que eu passava por cima de minas, em Angola, né, terreno minado em Israel, né? E na Argentina, na cobertura da Guerra das Malvinas, que eu fiquei no continente, eu não fui para as ilhas, mas era monitorado o tempo todo pela Polícia Secreta Argentina, divertidíssimo, parecia o inspetor Clouseau atrás de mim. Né? Porque eu estava no balcão do hotel, o Plaza, estava no balcão, eu acho que é Plaza, que fica na Praça San Martín, a praça onde tem um monumento, hoje tem um monumento aos mortos da guerra. E eu estava no balcão
Entrou um sujeito do lado, eu vi que o concierge do hotel olhou para mim, fez assim, e fez sinal, tipo, fica quieto. E o cara disse assim, quero saber qual é a habitação do senhor Alexandre Garcia. E eu lembro até hoje que era ou 824 ou 624. Aí ele pediu para ficar do lado, para ficar na escuta com o Parece filme. estetoscópio. Ficava escutando. Aí eu transmitia para a Rádio Manchete os acontecimentos do dia pelo telefone. Ele ouvia do outro lado da parede e ficava furioso e dava pontapé na parede. Pum, pum, pum. Ele não conseguia se conter de raiva. Que eu dizia assim, os ingleses aprisionaram toda a guarnição das Ilhas Georgias. Né? E o cara furioso. Gente, que loucura. E essa mesma gente botou fogo acho que foi no Lara Mesquita, no Fernão Lara Mesquita lá, porque ele sem querer, acho que foi Fernão, era um dos Mesquitas, tropeçou na bengala do Costa Mendes, que era o chanceler. Ele tropeçou. E aí foi de noite, pegaram, cobriram ele de gasolina e ficaram acendendo isqueiro em roda dele, para avisar que no dia seguinte ele tinha que ir embora da Argentina. Nossa, outros tempos. Pois é, então eu sabia disso, né? Assim como no dia em que o adido militar brasileiro me avisou, eles vão te pegar, o embaixador quer que você venha dormir na embaixada, isso lá na Argentina. Então, acho que eu já tive sob ameaças, né, muitas vezes. Mas estou lembrando agora, mas essa coisa não fica me martelando, não fica guardada em nenhum lugar especial. Falando de lugar especial, o que você sente mais saudade da sua infância, que não existe mais hoje? Subir em árvore, subir no telhado, pular muro, fazer buraco, pegar lesma, fazer corrida de lesma, construir os brinquedos, construir carrinho. Eu já construí arma de fogo, com cano de hidráulico, cano de ferro fundido. Quantos anos você tinha? 10 ou 11. Eu comprava bombinha de São João, enfiava ali dentro, botava o projétil na frente, a bombinha fechava com outro pedaço de aço. Atirava. Fazia flecha, arco e flecha. A flecha com a ponta de aço. Aquelas cintas de aço, de caixotes, eu ia lá na farmácia, quando chegava remédio, vinha a cinta, cortava em triângulo e enfiava na ponta da flecha, feita de bambu, e atirava e furava, tanto que eu furei o pé do menino. Depois que ele deu uma flechada que pegou aqui e foi para o olho e sangrou o olho. E eu, antes de ir para a farmácia, que eu não podia contar para minha mãe que eu estava com o olho sangrando, antes de ir para a farmácia, eu fui para a igreja pedir para não ficar cego. Depois é que eu fui para a farmácia. Nossa, minha infância foi bem tranquila. Perto da sua. Eu estava me equilibrando, eu via no circo, a corda bamba, eu botei uma corda a corda estava podre, mas o meu nó é que abriu. E aí eu caí da corda, eu ia de uma árvore para outra, me equilibrando em cima da corda. Aí eu caí e tinha uma das árvores recém tinha cortado um galho, e tinha ficado assim a ponta do galho. Aí eu caí e fiquei pendurado no galho. Comecei a gritar por socorro, eu estava sozinho nos fundos do quintal. Só que eu sempre subia no telhado e gritava por socorro. Mas só para gritar por socorro. Né? E eu continuei gritando, ninguém veio. Aí a Leda, que morava 2 quadras de distância, ouviu meus gritos, a Leda veio correndo e me empurrou para cima e desenganchou. Aí eu caí, eu vi a articulação bem branquinha, os 2 ossos, os 3, né? E aí minha mãe, quando viu aquela sangueira toda, começou a gritar, tinha um ferreiro do lado, seu Hermann, o que eu faço? Ele olhou, bota um mercúrio. Falava com sotaque alemão. Aí minha mãe parou um ônibus interestadual que estava chegando à Estrela, parou o ônibus e ordenou ao motorista que me levasse para o hospital. Qual é a melhor memória que você tem da vovó? Talvez seja a última no hospital.
na hora que a gente pôde conversar sozinho. Aos 100 anos. Ela já tinha 100 anos e meio. Isso é muito legal. Foi em junho. Mas sempre foi, pois é, o médico me ligou, olha, sua mãe não tem nada, mas eu mandei hospitalizar. Se alguém me perguntar o que ela tem, eu vou dizer, ela tem 100 anos. Mas ela, a primeira coisa que ela me disse, e o meu filho veio me ver, aí eu disse, obrigado, doutora, amanhã eu estou aí. Fiquei a última semana com ela. E a melhor memória do vovô? Das vezes eu ficava do lado dele enquanto ele transmitia futebol. Eu ia com ele para as transmissões no interior, acompanhava ele fazendo as ligações, às vezes ligava no arame farpado, porque era via telefone. Ele tinha que encontrar um fio metálico para ligar. Ligava lá no início da cerca e o microfone ficava, o amplificador ficava na outra ponta. Aí ele ligava tudo, fazia a transmissão de rádio. O microfone era como uma arma de Star Wars, de Jornada nas Estrelas. Era como se fosse uma espada flamejante. Um dia, o juiz Queirolo Campos, num clássico de final de campeonato, em Guaporé, apitou um pênalti, faltando 1 minuto para terminar, contra o time local. A torcida invadiu o campo e o que fez o juiz saiu correndo em direção ao meu pai. Eu estava com meu pai e eu vi. Ele pegava o microfone e fazia como se fosse uma espada flamejante, e ninguém se aproximava do microfone de medo do microfone, não sabiam o que era aquilo exatamente. Estou falando em 1950, por aí, 1949. E o juiz ficou atrás do meu pai, ele foi recuando, recuando, até chegar no furgãozinho da rádio, entrou todo mundo e fugimos. E agora, assim, para ter uma noção de quem é o Alexandre num momento de alegria e tensão. Você já desmaiou em algum parto, em algum nascimento dos filhos? Ou ficou muito tenso? Como é que você reagiu no nascimento? Eu acompanhei o seu nascimento. Eu não desmaiei, eu não sei se eu fiquei encostado na parede, eu disse, eu não posso desmaiar de jeito nenhum. Aquela sangueira toda de uma cesariana. E depois eu achei que você estava com o pé torto. Pé virado para dentro. Está com o pé torto, tem que desentortar esse pé. Mas a única vez que eu desmaiei foi quando eu fui fazer exame para a escola preparatória de cadetes e tinha que tirar sangue, e era no verão, e tinha que chegar de jejum, e já eram umas 10h30 da manhã, e eu tinha vindo do bairro da Glória, em Porto Alegre, até Floresta, Higienópolis, no Hospital Militar. Tinha que pegar 2 bondes, demoravam umas 2 horas. E eu cheguei lá e o cara simplesmente enfiou uma agulha e mandou eu segurar um vidrinho aqui. A cada batida do coração fazia tchum, o sangue que caía no vidrinho, eu tinha que ficar captando sangue aqui no vidrinho. Aí lá pelas tantas eu apaguei. Eu ficava vendo aquela cena ali. Aí eu fui para casa de bonde de novo, e no meio do caminho do bonde, já na Glória, eu tive que descer do bonde e sentar no meio-fio, porque eu vi que eu ia desmaiar de novo. Eu estava desidratado completamente. Tadinho. Tinha 15 anos. Então tem um porquê. Eu só gostava de tirar sangue com você. Porque a mamãe, quando eu tirava sangue, ela ficava, olha pra mamãe, vai ficar tranquilo. E você ficava, meu Deus, tá tirando muito sangue da minha filha, ela vai morrer. E eu achava aquilo tão engraçado. Agora mesmo, eu tirei um monte de sangue, um dia antes de vir para cá. Mas aí eu fico conversando quando não dou bola, porque... A morte te assusta? Não, porque a natureza, ao longo dos anos, vai preparando a gente. A morte fica cada vez mais natural, cada vez mais inevitável. Para todo mundo, se eu nasci, eu vou morrer, óbvio. Né? E eu não vou saber que morri. Então eu não vou ter, eu morri. Não, eu não vou saber. Vai apagar, vai ser como uma sedação de... Como dormir. É natural e vai acontecer um dia. E eu não vou ficar preocupado com isso para estragar minha vida, né? E quando você pega esses 84 anos,
Como você se vê, assim, tipo, uma coisa que resume esses seus 84 anos? Olha, se tivesse que viver tudo de novo, viveria. Porque eu tenho medo que se eu fizesse diferente, não ia dar o resultado. E eu estou satisfeito com o resultado. Então, Mas uma palavra que resume Alexandre Garcia. Aliás, Alexandre Garcia não, porque aí eu pego muito pelo profissional. Alexandre. sou eu. Conhece-te a ti mesmo. Tudo que eu quero é me conhecer. Para não... Eu já passei pela idade da ansiedade entre dos 25 aos 30. Foi difícil, foi horrível. Cheguei a tomar ansiolítico. Mas eu acho que depois que eu me realizei como jornalista, acabou. E, na verdade, eu comecei minha vida jornalística institucional lá pelos 30 anos. Não, nos 30 anos. Eu ainda era, digamos, o incômodo de trabalhar no banco. Então, o que eu estou fazendo? Quem ganha com isso que eu estou trabalhando? Qual é a vantagem disso que eu estou fazendo? Não tinha. Hoje eu sinto uma missão, uma importância perante milhares de pessoas. Isso é muito gratificante. Ei, Então tá. obrigada, Obrigado. pai. Ei. Amei. Chamou meu netinho para me despedir dele.